Nesse vídeo eu vou falar para você como o Danilo poderá melhorar o meio de campo do Botafogo após a saída de Marlon Freitas, obviamente é depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Antes da gente começar a falar, eu peço para vocês já, de começo, deixar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho também para receber as notificações de conteúdos novos aqui do canal do Caboclo. Peço para vocês também que se tornem membros helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você escutou, por apenas R$ 4,99, preço de 2025 ainda. Em 2026, você se torna membro Helenos e Helenas e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro já assistiu, você só está assistindo depois de todo mundo. Então não perca tempo, torne-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo. Você também pode contribuir com o canal do Caboclo enviando um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com, e deixando lá também sua crítica, sugestão, o que você quiser, que eu faço questão de ler aqui nos comentários no canal do Caboclo. Danilo é o substituto ideal para Marlon Freitas? Muita gente vai dizer que sim. Aliás, muita gente acreditava que Danilo e Marlon Freitas não poderiam jogar juntos. Eu sempre fui contra essa corrente que achava que os dois tinham estilos parecidos. Na minha opinião, o estilo dos dois não é parecido e eles podem sim jogar juntos, ou poderiam sim jogar juntos. Porém, a amostragem que a gente teve foi muito pequena. Com a saída de Marlon Freitas, Danilo herda, né, quase que automaticamente a posição de Marlon Freitas. A questão é, Danilo é um substituto do Marlon Freitas ou ele muda a maneira do Botafogo jogar? E a gente precisa, obviamente, também entender que a gente está agora sob o comando de um novo técnico e isso também tem um impacto na maneira como Danilo vai performar nessa posição jogando como volante. Muita gente também pode estar se perguntando nesse momento, seria melhor Danilo mais adiantado, com um volante mais marcador, mais pitbull, que o pessoal costuma dizer, ou o Danilo jogando um pouco mais recuado, sendo aquele primeiro homem do triângulo, do trio de defensores, né, que Martin Anselmi gosta tanto de jogar. Qual seria a melhor posição para o Danilo e como que o Danilo pode, inclusive, até melhorar o meio-campo do Botafogo depois da saída do Marlon Freitas? Eu vou fazer essa análise para vocês aqui, trazendo números, trazendo também, obviamente, opiniões. Então vamos lá. Para a gente fazer esse raio-x de Danilo e Marlon Freitas, a gente precisa entender dois contextos diferentes. O contexto onde Marlon Freitas se tornou o principal, o protagonista do meio de campo do Botafogo, e como Danilo pode vir a ser também o protagonista do meio de campo do Botafogo, obviamente agora sob Martim Anselmi. É preciso entender, antes de mais nada, como Martim Anselmi quer defender. Isso é fundamental. Para Martin Anselmi, a defesa do Botafogo precisa ser ativa e não passiva. Quando eu falo uma defesa ativa, eu estou falando de uma pressão orientada, ou seja, uma pressão que sempre vai seguir a bola, vai sempre subir os blocos, vai sempre fazer essa marcação lá em cima, lá no alto, e você tem muito menos contenção, ou seja, muito menos aquela posição de espera da defesa e muito mais ataque à bola. Além disso, os volantes têm uma participação fundamental na maneira como os times de Martin Anselmi defende. Ele defende com uma espécie de uma ruptura defensiva. O volante é um agente de ruptura defensiva. Para o volante do Martin Anselmi não basta somente ele se posicionar, como era o caso, por exemplo, do David Ancelotti, como era o caso do Renato Paiva também, onde os times se posicionam em bloco médio, geralmente esperando o adversário, e você não tem aquele salto na marcação mais alta. Na verdade, nos times do Martin Anselmi, você tem muito mais essa saída da zona para você poder morder o portador da bola e morder a defesa adversária, morder o time adversário, para você tentar sempre recuperar a bola quanto mais alto possível, inclusive no campo adversário. Ou seja, recuperar e acelerar. Isso é uma outra questão muito importante também para Martin Anselmi. O roubo de bola com os times do Martin Anselmi, ele sempre está pensando na transição. Ou seja, é um roubo de bola orientado a transicionar. E por isso você tem pouca roubada de bola com pausa para recuperar. Era muito comum a gente ver com os times do David Ancelotti, principalmente, quando o Botafogo recuperava a bola,
A primeira coisa que o Botafogo tentava fazer era colocar a bola em segurança, ou seja, recuperou, retorna a bola para os seus homens de defesa, ou retorna a bola para os jogadores que estão mais acuados, com os que estão mais posicionados um pouco mais atrás. Geralmente eram zagueiros, e aí você viu o Botafogo começando a colocar a bola no chão com mais tranquilidade e também às vezes, inclusive, até retornando ao goleiro e fazendo com que o time tivesse mais controle de bola. Com o Martin Anselmi, não. Com o Martin Anselmi é roubo de bola e pensa na transição. Roubo de bola e coloca logo a bola para frente para tentar chegar o mais rápido possível no campo adversário. Nesse caso, o volante precisa agir, ele não pode apenas ocupar espaço. Pensem bem nesse conceito aqui, lembrem-se bem desse conceito, porque ali na frente ele vai ser muito importante para a gente entender a diferenciação, então, entre o Danilo e o Marlon Freitas. Os números defensivos do Danilo indicam o seguinte, gente: ele tem alta taxa de recuperações de bola, tá? Isso é uma coisa importante. Ele também tem volume consistente de duelos. Obviamente que eu peguei os números aqui, eu não quis colocar os números crus aqui na tela, porque quando a gente coloca os números aqui, eles ficam um pouco abstratos. Eu estou colocando mais o que os números traduzem, né? A tradução deles, né? Ou seja, e eu estou pegando esses números aqui de recentes, da participação dele no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Libertadores, já pelo Botafogo. Ele apresenta um volume consistente de duelos, né? Um jogador que participa de muitos duelos diretos e também tem uma taxa de recuperação de bola, obviamente, oriunda desses duelos. Ele tem boa presença em duelos fora da área, que é uma coisa que indica que justamente aquilo que eu estava falando, dessa coisa da marcação saltada, né? Ela menos posicionada, menos contenção e mais ativa, né? E ele tem menos interceptações passivas, né, e mais ações ativas, ou seja, é um jogador que ele costuma ficar esperando menos a bola e costuma saltar muito mais para tentar recuperá-la. Além disso, né, é justamente isso que eu estou falando, ele sai da posição para disputar, ele pressiona o portador da bola, uma característica importante que o Danilo tem, e ele também aceita o risco defensivo. O que é aceitar o risco defensivo? A partir do momento que ele pressiona o portador ou que ele sai da posição dele para poder pressionar a bola, ele obviamente sabe que está deixando, né, um buraco atrás e sabe que pode muito bem dar espaço para o ataque adversário, mas a característica normal do Danilo não é de ficar parado esperando as ações do time adversário para poder tomar vantagem, para poder recuperar a bola baseado na posição ou no posicionamento dele. Além disso, ele ganha mais duelos por jogo por causa dessa postura. Ele tem mais duelos em avanço, que é justamente isso que eu estou falando, que é você ganhar duelos não somente quando você está na sua posição, mas quando você salta para o duelo. Você tem recuperações mais altas no campo, ou seja, é um jogador que está acostumado a marcar, a fazer a marcação mais alta no campo, a marcação-pressão mais alta no campo. Eu lembro inclusive do jogo contra o Bragantino, aquele jogo maravilhoso do Botafogo ainda, com o David Ancelotti, o Danilo recuperando bola perto da área do Bragantino, para que o Botafogo pudesse chegar no gol. O gol do Newton, por exemplo, foi uma roubada de bola do próprio Danilo. Você também tem menos controle posicional, porém tem muito mais impacto físico. É um jogador que ele tem um físico avantajado e ele não se esconde por causa disso, ele não se esconde por esse físico avantajado, pelo contrário, ele faz muito bom uso disso. E por causa disso, tem esses três fatores que a gente pode dizer que o Danilo entrega muito, que ele contribui demais para as equipes que geralmente ele tem mais protagonismo. Ele é muito bom na pressão alta, ele é muito bom também nas transições rápidas e para ele também isso favorece o jogo de intensidade. Já os números do Marlon Freitas, para a gente entender aqui numa comparação, ele é um jogador que tem mais interceptações por leitura, ou seja, ele intercepta mais a bola e ele ganha menos bolas em duelos, né? O posicionamento dele faz com que ele esteja sempre no lugar certo, na hora certa, para conseguir interceptar a bola. Ele tem um posicionamento médio melhor, ou seja, é um jogador que está mais afeito a posicionamento, a marcar uma posição e, com isso, né, você tem uma possibilidade de interceptações melhores de bola. Ele funciona melhor também numa defesa que seja mais reativa e mais posicional. E com isso ele protege mais espaço antes de atacar a bola
quando ele ataca a bola. Existe um lance aqui que é muito interessante, naquele gol do Sport de contra-ataque que eles fizeram, o primeiro gol do Sport contra o Botafogo naquele jogo no Newton Santos. Você vê o Marlon Freitas saltando na marcação, saltando na bola, e ali a gente vê de uma maneira muito clara que não é muito a pegada dele. Ele salta errado, ele chega atrasado, e com isso os jogadores do Sport conseguem articular uma jogada e conseguem colocar o jogador do Sport numa situação de 1 contra a zaga do Botafogo, e fica de cara com o goleiro e faz o primeiro gol. E os números do Marlon Freitas também indicam o seguinte: é um jogador talhado para bloco médio, para um jogo mais cadenciado e para um time que controla mais o ritmo da posse de bola, tá? Controla o ritmo do jogo pela posse de bola. E aqui a gente tem uma comparação mais rápida, mais simples com relação a Danilo e Marlon Freitas, que eu quero mostrar para vocês. Os dois jogando pelo Botafogo aqui, tá? Eu peguei esses números aqui apenas de Campeonato Brasileiro, para vocês terem uma ideia. O Danilo participou de 13 jogos no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Ele participou de 831 minutos, né, em campo pelo Botafogo. Já o Marlon Freitas teve uma amostragem de 35 jogos pelo Botafogo, com 2.928 minutos em campo. É uma diferença muito grande, né? É uma diferença que a gente pode colocar aqui de quase o triplo, né, de jogos do Marlon Freitas. Não chega a ser o triplo, mas é quase isso. E os dois têm a mesma quantidade de gols pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, um cada. Chutes a gol, o Danilo, tendo jogado apenas 13 jogos pelo Botafogo, chutou bem mais a gol do que o Marlon Freitas. O Marlon Freitas tem um XG, na verdade, expected goals, ou gols esperados, maior do que o Danilo. Mas para quem jogou quase o triplo do Danilo, é mais que natural que o número de gols esperados do Marlon Freitas seja maior. No entanto, eles têm exatamente a mesma quantidade de gols, um cada, e porque o Danilo, obviamente, chuta muito mais a gol do que o Marlon Freitas. O Danilo tem mais assistências por jogo, ou seja, é um número relativo aqui, mais assistências por jogo do que o Marlon Freitas. O Marlon Freitas tem um número maior de assistências. Se eu não me engano, a diferença aqui é muito pequena, são 4 assistências do Marlon Freitas contra 3 do Danilo, tá? Obviamente, em bolas longas, o Marlon Freitas vai se destacar muito mais, até porque essa é a característica principal do Marlon Freitas, né? É um jogador líder, é um dos jogadores líderes nesse quesito no mundo, não apenas no Brasil. Porém, em número de interceptações, eles têm os mesmos números, eles estão iguais, empatados. Só que o Danilo com 13 jogos e o Marlon Freitas com 35. O Danilo tem mais desarmes do que o Marlon Freitas em apenas 13 jogos contra 35. O Danilo tem mais duelos vencidos no chão, que são os famosos tackles, né? Mais duelos vencidos no chão também, em 13 jogos, do que o Marlon Freitas. E o Marlon Freitas tem mais duelos aéreos vencidos do que o Danilo, até por causa da questão da altura e também do posicionamento. Então, a gente, só nessa amostragem aqui, a gente pode ver que o Danilo é muito mais participativo na fase ofensiva, porém ele é muito mais consistente também na fase defensiva. E é importante a gente ressaltar aqui o seguinte, para ser justo, tá? O Danilo oferece muito mais intensidade de jogo, muito mais agressividade defensiva. Porém, a gente precisa pontuar que ele entrega menos controle de ritmo e menos organização posicional. A pergunta é isso que o Martin Anselmi quer? Ele quer controle de ritmo? Ele quer organização posicional? Ou ele quer mais intensidade, mais agressividade defensiva dentro de uma proposta de um jogo posicional? Isso, tá? Tudo isso dito, é importante ressaltar que o sucesso de Danilo ocupando essa função como o volante principal no sistema de jogo do Anselmo, o sucesso disso depende de que a gente tenha zagueiros confortáveis com a bola. Se nós não perdemos o Barbosa e o Bastos voltar em grande ritmo, em ótimo ritmo, em ótimo nível técnico, isso aqui não será um problema. A gente também fica preocupado com a possível perda do David Ricardo. Mas até com o Marçal, né, jogando como zagueiro, a gente não teria, teoricamente, esse tipo de problema. O Bastos ainda não tem um substituto à altura, né? O Botafogo contratou 2 jovens e esses 2 jovens ainda não têm nenhum tipo de amostragem que possa nos dar qualquer confiança para dizer que eles são confortáveis com a bola. Hoje nós temos pelo menos 4 zagueiros que jogam confortáveis com a bola, que é o caso do Bastos, do Barbosa, do Marçal e também do David Ricardo, porém 3 desses 4 são canhotos. Então a gente precisa, obviamente,
de um zagueiro pela direita. A gente também precisa de um segundo homem de meio de campo que seja mais técnico do que o próprio Danilo. Por isso, o Botafogo vê com excelentes olhos a contratação do Medina, que fica aí na dependência de um transfer ban. Caso o Botafogo não resolva o transfer ban, a negociação com o Medina pode seriamente, realmente, ir pelo ralo, né? Ele já se apresentou, inclusive, ao Estudiantes e aguarda aí a definição do transfer ban do Botafogo. E além disso, a gente precisa de um sistema coletivo muito bem treinado, porque esse sistema coletivo bem treinado significa dizer que a gente vai ter um sistema defensivo muito coeso, muito, digamos assim, muito bem definido, com jogadores sabendo exatamente o que tem que fazer, sem ter a dúvida, né, com muita convicção no sistema defensivo e também na fase ofensiva, no momento que você tem a bola, que você precisa saber o que fazer com ela, os jogadores também muito bem ensaiados, sabendo exatamente fazer a troca de posições que é extremamente necessária num jogo posicional. Com tudo isso, a gente pode concluir o seguinte: Marlon Freitas e Danilo são jogadores de altíssimo nível e o objetivo aqui não é dizer quem é melhor do que o outro. O objetivo aqui é dizer que Danilo se encaixa muito melhor na proposta de jogo de Martim Anselmi, do que Marlon Freitas. Disso eu não tenho dúvidas. Ele pode melhorar o meio de campo do Botafogo? Eu acho que pode. E, na minha opinião, o Danilo, com o Martim Anselmi, ele é um upgrade com relação ao Marlon Freitas. Se isso realmente vai acontecer, a gente precisa esperar até ver o time do Martim Anselmi começar a dar as primeiras amostragens do que ele realmente pode fazer. E também a gente precisa entender se o Danilo vai permanecer no Botafogo ou se o Botafogo em algum momento vai vendê-lo, porque é um jogador muito valorizado, que ainda tem muito mercado na Europa e que a qualquer momento pode chegar uma proposta. Se Danilo permanecer no Botafogo, Danilo tem tudo para ser um upgrade com relação ao Marlon Freitas no time do Botafogo. E aí eu quero saber se você concorda, se você discorda, o que você acha de Danilo como esse protagonista no meio de campo do Botafogo, fazendo justamente essa ligação entre defesa e ataque do Botafogo. Deixa aí sua opinião, compartilhe esse vídeo se você gostou e eu peço também para que você deixe seu like, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para que você receba as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo, beleza? Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo e você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau, tchau.